Olá, aqui é Pai Dermes e Xangô e mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, aula 21 com o tema Orixás, um tema muito interessante, como todos os temas, muito profundo e não cabe num encontro de meia hora, num encontro de 20 minutos, mas, repito sempre, cada aula, cada encontro é uma semente em nome do diálogo, em nome da diversidade aqui lançada. Eu agradeço muito a você que participa desta aula, participa deste curso, que faz os seus comentários, deixa suas perguntas, seja aqui no YouTube, seja no grupo de estudos do WhatsApp, que acontece conforme cada aula é lançada. Evidentemente, as aulas ficam disponíveis, a pessoa vê a qualquer momento, mas ao grupo ali acompanhando. Agradeço aos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum, mãe pequena Luiz de Oxum, pela organização tanto do canal, quanto destas aulas, pela organização, como eu disse, também pela insistência de fazermos ambos, canal e curso. Lembro sempre que este é um curso de teologia, não é de doutrina umbandista, embora por vezes as linhas se cruzem, e que não é a intenção da nossa casa, Tenda de Umbanda, Caboclos de Bois e Zé Pilintra das Almas, em parceria com o canal Saberes de Axé, fazer um puxadinho da nossa tenda de Umbanda e de seus fundamentos. Não, aqui nós tratamos de temas gerais, abrimos para o diálogo com casas e segmentos específicos, quais sejam eles, e repito, não temos o objetivo de fazer um puxadinho da nossa casa, dos fundamentos da nossa casa. Bom, quando pensamos em orixás, nós pensamos em divindades iorubanas que foram trazidas para as Américas, foram trazidas para o Brasil por meio do tráfico negreiro, da escravização, e que subsistiram em formas de cultos velados e depois explícitos, ainda muito discriminados, de maneira geral. Não são as únicas divindades, nós temos também inquices, voduns, bacuros, e outros que correspondem a cada comunidade, chamemos assim, aquilo que hoje se conhece como nação de candomblé, as nações, ou de candomblé, ou de cultos de nação, como nós dizemos, porque o termo candomblé, embora generalizado, ele se refere a alguns segmentos específicos. De qualquer sorte, nós temos também, junto aos orixás, outras divindades que foram incorporadas ao culto. E aqui eu quero dar o exemplo de alguns voduns que vieram para a teologia, vieram para o panteão, melhor dizendo, iorubá, como Nanã, como Xumaré, como Baluaê, e assim nós vamos percebendo que a espiritualidade ela é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito fluida, e as religiões, ou filosofias, ou modos de viver, são aspectos culturais que fazem adaptações, inclusive de sobrevivência, de subsistência, de resistência, como nós vamos verificar ao estudarmos, por exemplo, a Umbanda, ao estudarmos os cultos de nação. Bom, o que significa, eu fiz essa síntese para lembrar que muitas vezes nós falamos orixás, mas alguns terreiros não cultuam diretamente orixás, e sim, seja de Umbanda ou não, e sim inquices ou voduns, e lembro que mesmo ao longo da história, ainda em África, alguns voduns foram acrescentados ao panteão dos orixás, ao panteão iorubá. Quando pensamos em Iorubá, nós pensamos em algumas regiões específicas, de onde hoje é a Nigéria, o país, e o Benin, o antigo Daomé. Não vou entrar aqui em detalhes, mas no grupo de estudos eu posso colocar mapas, outras referências muito interessantes, referências bibliográficas. Algumas os participantes já têm compartilhado, quem tem compartilha, que manda foto, manda arquivo, e assim referência para se ir a uma biblioteca, a uma livraria, vídeos, e assim nós vamos complementando. Tá. Mas uma forma bem objetiva, e para eu entrar nos tópicos que eu quero, que são alguns conceitos de orixás, isso é muito importante. Quando nós falamos de orixá no terreiro A, não é necessariamente a compreensão que se tem no terreiro B. E mesmo no terreiro A, às vezes cada filho tem uma concepção diferente. E todos estão na mesma família de axé, todos estão no mesmo terreiro. Quando eu falo de orixá num trabalho acadêmico, eu também preciso ser específico qual é o conceito ao que me refiro, e assim sucessivamente. Então, modo geral, nós teremos que o orixá, ori, cabeça, né, que o orixá significa, numa tradução livre, num conceito bem amplo, senhor da cabeça, ou senhora da cabeça. O orixá nós compreendemos como aquele que rege não apenas o nosso chakra coronário, mas principalmente, aqui é o meu ori, aqui é a minha cabeça, ori também é orixá, a divindade interior, a divindade primeiro de cada ser.
Mas os orixás, como nós conhecemos hoje, eles não eram cultuados dessa forma em África. O culto em África, ele era por região, ele era familiar, ele era por forma de clã, digamos assim, acontecia nos clãs. Então, todo mundo que nascesse, que nascia numa determinada região, era filho de determinado orixá. Nem todos tinham o transe, chamemos assim, numa linguagem bem ampla, mas todos eram filhos daquele orixá. Com a vinda forçada, por meio da escravidão, do tráfico negreiro, ao Brasil e a outros países da América, nas próprias senzalas, onde os grupos eram separados, linguisticamente, de famílias de origem, etc. e tal, deu-se uma combinação e um culto conjunto de orixás. Muitos foram esquecidos, entre aspas, como vamos falar daqui a pouco, e outros ficaram de forma mais proeminente. E por isso que se diz, muitas vezes de forma popular, que uma casa de candomblé, por exemplo, é uma pequena África, porque quando nós olhamos os assentamentos, quando nós olhamos as divindades, os orixás, nós temos ali cada pedacinho de região, principalmente do que se convencionou a chamar de Iorubalândia, terra dos Iorubás, que não corresponde necessariamente a uma delimitação como nós temos hoje de países. Repito, são informações básicas e no grupo de estudos nós complementaremos sim, ou aqui nos comentários se houver dúvidas, se alguém quiser acrescentar, eu também posso acrescentar e assim continuamos com o nosso diálogo. Bom, definimos a palavra, o conceito de orixá. Agora eu queria levantar alguns aspectos que são compreensões do que sejam os orixás. E variam muito do ponto de vista teológico, do ponto de vista da tradição, de um segmento, de uma casa, de uma experiência pessoal, na cultura popular, mesmo na folclorização que é feita dos orixás na literatura, no cinema, da telenovela, certo? Então vamos lá. O primeiro conceito de orixá, e a gente ouve muito isso em entrevistas, em falas de pais e mães, seja de umbanda, de candomblé, de batuque, ou artistas, enfim. Orixá é energia. Existe essa compreensão. Então, de acordo com esse conceito, nós temos assim, orixá é energia, energia ligada aos 4 elementos principais, vamos tabular assim para ficar mais fácil a compreensão, mas também energia ligada a pontos da natureza, a elementos específicos da natureza, além de pontos. Então, nessa compreensão, eu tenho, por exemplo, o seguinte, olha, as mães, as Iabás, regem as águas. Vamos pensar. Oxum rege rios e cachoeiras. Muito bem, claro que também há diferenças de África para Brasil. Nós vamos ver principalmente isso quando tratarmos em aulas específicas sobre orixás, alguns dos principais, mais conhecidos, mais cultuados no Brasil. Tudo bem. Então existe a compreensão de que Oxum é senhora das águas, logo Oxum é ligada às águas, Oxum rege as águas, ótimo, inclusive do corpo, enfim. Mas também existe uma outra situação. Existem aqueles que compreendem o orixá enquanto energia como o próprio elemento. Então, para muitas pessoas, Oxum não rege as águas, Oxum é as águas. Iemanjá, no caso brasileiro, e da América Latina de modo geral, o Iemanjá rege o mar. Mas para muitas pessoas, Iemanjá é o próprio mar. Então vejam que mesmo no conceito de energia, eu tenho essas duas interpretações, outras também, mas aqui o nosso objetivo é sintetizar. A aula é uma semente lançada, como dizemos, em relação ao diálogo, em relação ao respeito também à diversidade. Uma segunda colocação, um segundo conceito, é que o orixá é um ancestral divinizado. E isso é muito importante, muito adotado, não que não se adotem os outros conceitos, mas, por exemplo, no movimento negro. Nós temos figuras proeminentes do movimento negro, chamemos assim de modo geral, e essas figuras, ao contrário do que se pensa, não eram de terreiro, mas têm uma relação tão grande com a cultura, a espiritualidade e a religiosidade afro-brasileiras, valendo-se, inclusive, dos orixás como norteadores de uma luta social, que se não é propriamente uma questão religiosa, porque não eram de terreiros, não deixa de ser uma questão espiritual e não deixa de ser uma questão do cotidiano, um modus vivendi, como dizemos, uma forma de vida inspirada pela tradição e pela ancestralidade afro, ou afro-brasileira, se preferirem. Então, esse conceito de ancestral divinizado, que é um aspecto mítico também, nós teremos uma aula sobre mitologia dos orixás, também bem sintética, bem sintetizada,
Esse ancestral divinizado traz figuras históricas, ou pseudo-históricas, ou até mesmo proto-históricas, se quiserem pensar. Pseudo-históricas é porque não temos todos os registros, não sabemos se foi bem assim. Proto-histórica quer dizer, antes mesmo da história, aqui a gente não entende história como o início da história, como o início da escrita, não, como se não houvesse história na oralidade, mas que seria anterior à conformação histórica de um povo, digamos assim. O que vai acontecer? Esse ancestral, que teria existido, provavelmente existiu, há dúvidas, enfim, ele se transforma numa divindade, ele se diviniza. Então nós temos, por exemplo, que o terceiro Alafim de Oió, o terceiro rei da cidade-estado de Oió, alguns dizem quarto, mas a maioria das fontes terceiro, se transformou no orixá Xangô. E olha que interessante, para o eurocristianismo, por exemplo, isso pode parecer estranho. Ué, mas no cristianismo, ou no catolicismo oficial, ou no catolicismo popular, com outros conceitos mais elásticos, eu não tenho a ideia de que a pessoa, quando morre, ela pode se tornar santo, ela se santifica. Aqui não é um processo de santificação ligado à pureza, ao desprezo ao corpo, à noção de pecado. Não, é uma divinização, ou seja, tornar-se divindade, não santo, não é? E nesse sentido, portanto, se divinizou, é o ancestral divinizado, eu tenho um orixá, como no caso de Xangô, e como mitos de diversos dos orixás que surgem a partir de personagens históricas, ou como eu disse, pseudo-históricas, não há fontes seguras, ou há mais de uma versão documental, ou dúvidas, ou proto-históricas, quer dizer, elas surgem antes de uma história oficial, portanto, são mais míticas, do que históricas propriamente ditas, mas elas representam um ancestral divinizado, seja ele histórico ou mítico, certo? O terceiro aspecto que eu quero ver com vocês, e aqui é muito interessante, por quê? Nós temos os orixás enquanto regentes da coroa de um filho, chamemos assim, a coroa mediúnica, a coroa vai me lembrar o chakra coronário, mas nós temos orixás, conforme cada casa, cada segmento, cada religião de terreiro, orixás regendo situações diversas, tanto na vida, quanto no caminho de um filho, quanto no corpo, é uma sabedoria infinita, que se não se resolve numa aula de 20, 30 minutos, também não se resolve numa gira de uma semana, vamos combinar, né? Ou num xirê de 2 em 2 meses, por isso que é preciso que as pessoas participem da vida do terreiro, vivenciem o orixá, vamos falar disso também na mitologia, na aula sobre mitologia, para de fato ter a compreensão, não é uma compreensão intelectual, ou não é uma compreensão intelectual apenas, não é? Então vamos lá. O que são os orixás enquanto regentes? Então, assim, digamos, nessa regência, nós temos gradações, são várias formas de ver. E aqui eu quero decupar em 2 subitens, né? A primeira forma, nós temos assim, existem os orixás, regentes dos pontos de força, regentes do planeta, como, por exemplo, Oxum. Nós falamos, Oxum rege as águas doces. Muito bem. Então, existe uma Oxum, digamos assim, grandona, né, numa escala superior, que rege as águas aqui do rio Piracicaba, do rio Amazonas, do rio Tietê e do rio Pinheiros, tadinha. Cada vez que eu entro na cidade de São Paulo, eu peço perdão, não apenas ao Oxum, mas principalmente a ela, porque nós, seres humanos, matamos o rio e o rio poluído nos mata. O Oxum permanece, mas nós morremos de sede, de doenças, e etc. e tal. Então tem essa Oxum grandona, digamos assim, que rege os pontos de força. E existe uma Oxum, segundo alguns conceitos, que também é um orixá natural, que nunca encarnou, que não teve corpo físico, portanto, e que rege a minha coroa. Porém, essa Oxum que rege a minha coroa, ela é de uma gradação menor, evidentemente, do que a Oxum grandona, que rege o rio Amazonas, rege as águas de modo geral, não é? Claro que, além de tudo, para ela chegar até mim, ela baixa o padrão vibratório, porque ela está lá em cima, a Oxum que rege a minha coroa, por exemplo, pode ser qualquer orixá, e a minha vida, o meu corpo, a minha existência, a minha história, a minha experiência. Então isso é interessante, porque se eu tenho a ideia de que a Oxum que rege as águas é um ser natural, a Oxum que rege a minha coroa também é um ser natural. É diferente do conceito do ancestral divinizado, o ancestral passou pela terra, teve corpo, etc. e tal. Há outras visões de orixás, não vou abordar todas aqui, apenas algumas, mas para não perdermos o foco. Então, isso seria o regente e a gradação. Porém, existem aqueles segmentos, principalmente na Umbanda,
que consideram que quem incorpora, vamos usar esse termo, não é um orixá, mas sim um falangeiro, e sim um caboclo, como também é chamado, não como o caboclo de pena ou caboclo de couro, mas como um falangeiro assim chamado, e o caboclo é nesse sentido, do orixá. Então esse falangeiro é um espírito que existiu no corpo físico, portanto teve uma encarnação, e ele traz, quando incorpora, a energia do orixá. O que é interessante, porque eu prefiro ver os pontos comuns para o nosso diálogo e não as diferenças, ou apenas as diferenças, é que, se eu considerar a gradação, ou as gradações de seres naturais, ou falangeiros, nós temos o quê? De qualquer forma, quem vem no corpo físico, quem incorpora, quem acaba, de certa forma, regendo o meu dia a dia, seja falangeiro ou seja ser natural, é alguém numa gradação inferior, isso não é demérito, em relação ao orixá grandão, como eu digo brincando, que, no caso de Oxum, rege as águas. Espero ter sido claro aqui na compreensão. Existem aqueles ainda que dizem, não é esse item, mas para pegar o item 2 do Ancestral Divinizado e esse item 3, que o orixá andou na Terra, de qualquer forma, não existe necessariamente essa compreensão de ancestral divinizado, mas o orixá, divindade, esteve entre nós e andou aqui na Terra. Nós vamos ver na mitologia que isso também aparece como mito, aparece como relato mitológico, mas num outro conceito, num tempo e num espaço que misturam a vida humana e o ser mitológico. Aqui existe essa crença como aspecto religioso mesmo, como item da fé de uma pessoa ou de uma comunidade. Tudo bem? O terceiro item que eu quero ver aqui com vocês, perdão, o quarto, é a chamada casca energética, que é muito estudado. A primeira vez que eu vi uma referência foi do pai e escritor Norberto Peixoto. Aqui eu não faço a citação ipsis literis ou bibliográfica, mas há muitos anos eu li e recuperei esse conceito e debato e discuto, em que ele fala da casca energética. Ele dá um exemplo de que numa gira ele incorporou Nanã, orixá Nanã, mas percebeu que não era a mesma, e que não era, de fato, uma entidade com uma personalidade, com uma individualidade, como ele estava acostumado, mas sim uma casca energética da energia de Nanã, da vibração de Nanã, e esta casca se forma a partir da forma pensamento. Nós tivemos uma aula sobre elementais, não é? A aula de malandros foi dividida, e elementais. E o que acontece nesse sentido? Os elementais não são necessariamente orixás, são seres naturais, mas, por favor, acompanhem lá aquela aula sobre os elementais para ver que uma das possibilidades de seres naturais de compreensão são os orixás, tá? Mas nem todo ser natural é um orixá, e os elementais, outro conceito. Muito bem. Então, ele incorporou aquela casca energética e sentiu a diferença. E como surge essa casca energética? E o autor explica. Surge dos pensamentos, das vibrações, dos pontos cantados. Ora, se eu sou capaz de gerar formas, pensamentos, miasmas, situações que nesse ambiente que eu estou, na minha vida pessoal, no meu corpo, me amarrem, me segurem, me tornem doente, evidentemente, nós sabemos que os bons pensamentos, as boas vibrações também. E nesse sentido, Norberto relata a experiência com uma casca, ele usa essa expressão, de energia de Orixá Nanã, que se acoplou a ele, veio em terra, e assim ele, médium, com essa casca energética, trabalhou. Então precisamos estudar, aprofundar cada vez mais. Existe um conceito também muito afeito, é o quinto conceito, aos cultos de nação, que é a chamada excorporação, ao contrário da incorporação. A incorporação é um fenômeno de acoplamento energético por meio dos chakras, por meio do perispírito. Eu estou dizendo de uma forma bem simples para quem não tem, principalmente, uma vivência do processo, ou não conhece, ou tem dúvidas, bem simplesinho. Então, isso é incorporação. Não é como se diz popularmente, o espírito, o orixá, ou mesmo o obsessor, entra no corpo do médium. Não, tem um espírito aqui, que na verdade não tem um espírito aqui em mim, eu sou esse espírito, né? Assim como eu sou esse corpo, já vimos em aulas anteriores. Não é que eu tenho um corpo, eu sou o corpo. Eu sou o corpo e sou o espírito, né? Este corpo é animado pelo espírito que eu sou, e esse corpo eu estou não nele, mas eu estou ele, digamos assim. Mas vamos lá. O que eu tenho? A excorporação, o conceito dela é muito afeito aos cultos de nação ou algumas casas, enfim,
não seria a incorporação de um orixá. Ex é para fora, né? In é para dentro. Por isso que muita gente, inclusive, fala incorporação entrou no corpo, não entrou. Excorporação é para fora. Como é que funciona? É muito bonito o conceito. Você pode concordar, pode acreditar. Cada conceito aqui, respeitemos as diversidades, mas cada um deles tem um fundamento, uma beleza, uma explicação. A excorporação se dá da seguinte forma: eu cuido do meu ori, eu cuido da minha cabeça por diversos processos. Então, aqui eu tenho uma anteninha. E no meu cardíaco, principalmente, eu tenho uma partícula da potência que é o orixá, do qual eu sou filho. Isso vamos pensar, estamos falando aqui séculos da diáspora, da escravização, do tráfico negreiro, etc. e tal, tráfico e escravização. Então, não é como lá em África, é que todo mundo da mesma região específica, filho do mesmo orixá, e claro, também havia o trans, enfim. Mas vamos pensar aqui, eu sou filho de Xangô, tá? Então, eu tenho aqui a minha anteninha no ori, que está legal, está bem cuidada, etc. e tal, e ela vai canalizar a energia do orixá e vibrar aqui no meu cardíaco, que vai explodir, essa partícula vai explodir, e assim eu vou ter a manifestação mediúnica, a manifestação do orixá, que vem à Terra, que dança, que conforme a doutrina de cada casa, estamos falando aí de doutrina, não de teologia, fala. Muitos dizem, orixá não fala, orixá tem que vir com os olhos fechados, depende da doutrina de cada casa. Vamos abrir aqui parênteses e de forma dialógica. A orixá dança de um jeito, se não dançar desse jeito é marmotagem, será? Em África ele dançava daquele jeito? Não. Então, o dançar aqui é um fator cultural, é a espiritualidade, com E maiúsculo, se adaptando à nossa cultura, ao nosso corpo, às nossas tradições, aos pressupostos de uma religião, que, como a gente diz, religião de terreiro não tem dogma, mas às vezes o religioso de terreiro é dogmático, então existe uma diferença entre fundamento, já falamos sobre isso, e sobre dogma, e podemos voltar a essa temática em outros momentos, sim. Então, esse seria o processo da excorporação. O sexto aspecto que eu quero ver com vocês é a respeito dos arquétipos e das imagens arquetípicas. Vamos voltar a isso quando falarmos de mitologia na próxima aula, na aula 22. O que significa isso e também, de modo geral, por favor, por conta do nosso tempo e da disponibilidade de espaço também. Nós temos os arquétipos como forças ancestrais, forças primevas, forças primeiras, e as chamadas imagens arquetípicas, que são como esses arquétipos se manifestam. Então, Paidermes e Xangô, por favor, me dê um exemplo. Claro, vamos voltar a ela, minha mãe Oxum. Nas mais diversas culturas, nós temos as grandes mães ligadas às águas. Muito bem, as religiões de terreiro temos várias iabás, mas vamos pensar em Oxum. Então, eu posso olhar na China e eu tenho Kuan-Yin, eu posso olhar a sua parelha japonesa, e que também é ligada às fontes, à misericórdia, à compaixão, às águas, né, fontes, às águas e ao amor. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, daí o sincretismo tão fácil com Oxum na nossa terra, quando a gente diz fácil, porque em muitos aspectos o sincretismo não foi imposto, ele foi por identificação. Infelizmente, em outros, foi uma imposição sangrenta, violenta. Então, nós temos que observar. Nós temos Nossa Senhora de Lourdes, que, claro, Maria é uma só, Nossa Senhora é uma só, como diz o catolicismo, mas estamos pegando algumas ocorrências ligadas às águas curadoras, às águas que alimentam, etc. e tal. Então, este é o arquétipo da Grande Mãe, ligada à Grande Mãe à água, dentre tantos aspectos, porque a água é vida, a água é gestação, a água é a criação do filho, da vida, das plantas, enfim. Muito bem. Agora, essa é a Grande Mãe. Como ela se manifesta? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Oxum, Kuan Yin, a sua semelhante japonesa, Kuan Yin chinesa, né? E essas são imagens arquetípicas. Então, nós temos também que culturalmente, psiquicamente, do ponto de vista até mesmo nas artes, né? Eu disse culturalmente, e também religioso, nós temos essas manifestações, essas imagens arquetípicas que correspondem, evidentemente, a um determinado arquétipo. E aí que nós respondemos, de certa forma, a pergunta que muitas vezes é feita: todo mundo é orixá? Perdão, todo mundo tem orixá? Eu digo sim e não. Por quê? Não, porque nem todo mundo está ligado àquilo que se chama de ancestralidade espiritual, porque a ancestralidade ela não é só mítica, ela não é só histórica, porque senão eu não teria loiro no candomblé, eu não teria japonesa na Umbanda, certo? Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, sim. Por quê?
Porque se eu não tenho na minha coroa, chamemos assim, na minha regência espiritual, um orixá propriamente dito, eu tenho uma outra divindade, eu tenho um outro ser que corresponde àquele arquétipo manifestado em outra imagem arquetípica, em dada cultura, em dado tempo, em dado espaço. Tudo bem até aqui? Espero que sim. E se não estiver, você, por favor, pergunte, volte o vídeo, faça seus comentários, traga suas críticas, suas dúvidas, suas discordâncias. Gostaria de elencar mais alguns aspectos. Um deles, e nós observamos pesquisas, esse eu vou citar aqui também, como citei o Norberto Peixoto, e no grupo de WhatsApp eu passo a referência. As pesquisas do André Costa, escritor umbandista, trazem, principalmente um livro chamado Cabocla Jurema, a ideia de que nós temos orixás que estão surgindo. Por quê? Se nós pegarmos a ideia do Norberto Peixoto de como nós alimentamos, e outros autores tratam disso também, e não apenas em relação aos orixás, como nós alimentamos as egrégoras, como nós alimentamos as energias, então por que não considerar, perdão, que nós criamos novos deuses, novos orixás? Então, nesse sentido, o André Costa relata o surgimento, a irrupção de um orixá chamado Cabocla Jurema. Eu não tenho mais, segundo o André Costa, uma egrégora, ou não tenho apenas, porque não é que houve uma ruptura, houve uma irrupção, eu não tenho apenas a Cabocla Jurema, enquanto cabocla, mas eu tenho uma nova forma de manifestação, que é o orixá Cabocla Jurema. Então, o André Costa traz isso em sua obra. Observemos, analisemos. Pai Dermes, eu concordo, Pai Dermes, eu não concordo. Concordo, ok, não concordo, não preciso trazer para minha casa, e mesmo que eu concorde, eu não preciso trazer o culto para minha casa, não estamos falando disso. Estamos aqui num curso de teologia, não num curso de doutrina, repito sempre isso, e não estamos trazendo elementos para você incorporar na sua casa, porque se não é a forma como sua casa trabalha, ou não é a minha, não importa, nós estamos discutindo aqui os temas. Então, este é o sétimo aspecto que eu quero trazer. E aí, quero trazer algumas outras observações. Nós temos centenas de orixás cultuados em África, ou havíamos, alguns se perderam com o tempo, foram esquecidos, como eu disse até entre aspas no início da aula, mas não significa necessariamente que eles tenham desaparecido. Se eles não são cultuados ou não são tão cultuados, a sua energia é. E eu vou dar um exemplo bem clássico, na Umbanda. Nem todas as Umbandas, por exemplo, cultuam o orixá Ossan, seja como masculino, como feminino, ou como a polaridade masculino e feminino. Mas é óbvio que a Umbanda cultua as ervas em todos os seus aspectos terapêuticos. E na questão afro, as ervas estão ligadas, na Umbanda, né, de modo geral, ao Oxóssi, ao orixá Oxóssi. Então eu posso não cultuar o San na minha casa, no meu segmento, etc. e tal. Mas a energia das ervas e todas as suas funções terapêuticas e espirituais, etc., estão cultuadas por meio do orixá Oxóssi, por esse amálgama que acontece. Além disso, na Umbanda eu também tenho a questão das ervas, de acordo com os povos originários, o que chamamos hoje de Brasil, na sua matriz do catolicismo popular, da magia popular europeias, não apenas brasileiras, dos ciganos e tantas outras correntes, tantas outras linhas que compõem a Umbanda. Então percebam que o orixá pode até desaparecer numa forma de culto, mas ele não desaparece enquanto energia. Outra questão que nós discutimos bastante e é histórica, por exemplo, Ogum é o orixá da cultura. Cultura é tudo aquilo que é feito pelo homem, não é? Então pode ser a forja, a metalurgia, né, como aparece no histórico de Ogum, nos mitos de Ogum, mas também a agricultura. Porém, quando os escravizados chegaram, por exemplo, ao Brasil, Ogum, o orixá da libertação, da luta, de conduzir aos quilombos juntos com Exu e com os demais, né, a força muito grande de Ogum, Exu, enfim, Xangô, não importa, mas Ogum ali à frente, né, abrindo caminho, literalmente, com seu facão. Como é que eu vou associar esse orixá da libertação à terra, à agricultura que me escraviza e me mata? Então, houve uma dissociação de Ogum com a agricultura durante a escravidão, durante o processo de escravidão. E o que eu quero também acrescentar, já que estamos falando dos orixás e Umbanda, né, que é o nosso curso, é o nosso tema, existem alguns ajustamentos, não é? O que são os ajustamentos? Muitas casas de Umbanda identificam os orixás
dos filhos, que regem os filhos, os mais diversos, cada uma trabalha de forma diferente, e a espiritualidade faz uma adequação de acordo com os fundamentos daquela casa. Existem também particularidades de filhos, evidentemente, e precisam ser respeitados. Nem todas as casas respeitam, dão abertura, enfim, é um tema muito amplo, mas também, e aqui eu quero me fixar, algumas casas respeitam como se manifestam os orixás, como eles se anunciam, outras não. Então, aquelas que não trabalham com determinados orixás fazem uma adequação. Eu quero dar um exemplo. Algumas casas, por exemplo, não trabalham com o orixá Obá, que compõe a coroa de Xangô. É uma das esposas de Xangô na mitologia, espiritualmente tem diversos aspectos, enfim, qualidades, etc, etc. O que vai acontecer? Uma casa que não trabalhe o orixá Obá, não o reconheça, não cuide, enfim, vai preparar um filho, uma filha, para Yansan, por conta da similaridade energética. Uma casa que não trabalhe, por exemplo, o Xaguian, o orixá jovem e guerreiro, vai preparar o filho para Ogum. E é interessante porque a gente conhece, às vezes, alguns, e sem observar como camisa de força, não se trata disso. Você conhece algumas pessoas, às vezes, que são filhas de Oxaguian, na Umbanda, que não trabalham Oxaguian naquela casa, e você olha e fala, caramba, parece um filho de Ogum mesmo. E aqui eu não estou falando de estereótipos, não, mas de características, e não são camisas de força, mas são características, você bate o olho e já identifica. Nós temos também aquela situação de casas onde se vê um orixá como uma qualidade, ou se vê um orixá como um orixá independente. É o caso de Egunitá, hoje na Umbanda Sagrada, que tradicionalmente é um orixá visto como uma qualidade de Yansan, mas que na Umbanda Sagrada aparece como um orixá independente. Pai Dermes, isso é uma grande novidade? Pode ser em relação ao Egunitá, mas não em relação ao culto aos orixás. Eu dou um exemplo. Alguns segmentos enxergam o Pará ou Apará como um orixá independente, outros como uma qualidade de Oxum. Airá como um orixá independente, outros como uma qualidade de Xangô. E há mesmo, em sua maioria, um Xangô mais velho, tem um fundamento com Oxalá, Oxalufã, né, Oxalá velho, mas há também ocorrências que vêm a Airá como um menino. Então, a gente vai ver essa variação muito grande, não é? E ainda haveria muitos outros aspectos para elencarmos nessa aula sobre os orixás. Nós temos, por exemplo, outras transformações, outros amálgamas, algumas nomeações, algumas características de inquices que aparecem em algumas umbandas em determinadas regiões como qualidades de orixás. Então, repito, o tema não se esgota aqui, é um tempo curto que nós temos para trazer essa semente, repito, e que é de uma sabedoria ancestral tão grande que não se resume, também quero repetir, a uma aula de 20, 30 minutos, ou a 1 ou 2 gírias semanais, ou a 4, 5 xirês por ano. É uma vida de vivência, não apenas intelectual, a tudo aquilo que se refere a Umbanda ou todas as religiões de terreiro, de modo geral, que é a vestimenta, a alimentação, os cuidados, os preceitos, os fundamentos, e tudo é vivenciado não apenas no espírito ou no intelecto, como eu disse, mas também e principalmente no corpo. É algo muito presente, é algo muito cotidiano. Então, certamente aqui, até mesmo dos itens que eu anotei, eu não tratei de todos. Mas esse diálogo não termina aqui, certo? Abraço, gratidão e axé.